Vamos agora começar a falar sobre o funcionamento das constraints. Como funcionam os objetos de constraint na nossa tabela? Na verdade, na aula passada, nós já vimos vários exemplos com constraints de check, default, inclusive com primary key. Então, vamos agora ver mais detalhadamente as regras de funcionamento dessas constraints. Como essas constraints funcionam. O que é uma constraint? Basicamente, uma constraint é como uma regra de validação, um objeto que limita a forma de funcionamento dos campos, ou cria algum tipo de regra de validação, algum tipo de limitação na forma de funcionamento dos campos. Que tipo de constraints existem? Existem constraints de primary key, foreign key, check, default e unique. São esses os 5 tipos de constraints que existem no SQL Server: primary key, foreign key, check, default e unique. A primary key e a unique forçam a criação de um índice. Quando se usa a constraint de primary key ou a constraint de unique, um índice é obrigatoriamente criado. Só pode haver uma primary key por tabela. Mas no caso da constraint de unique, a gente pode ter quantas de uniques a gente quiser, determinando que o valor de um determinado campo tem que ser único dentro da tabela. Primary key a gente só pode ter uma, mas unique podemos ter quantos quisermos. Tem uma diferença curiosa sobre a primary key, entre primary key e unique. A primary key, por definição de modelagem, ela não aceita valores nulos. Primary key não pode ter valores nulos. A unique aceita valores nulos. Uma constraint de unique aceita valores nulos. Mas, como é unique, eu não posso ter 2 registros com o mesmo valor. Então eu só posso ter um único registro com valor nulo. Eu não posso ter mais de um registro com valor nulo no campo. Então a unique aceita valores nulos, a primary key não aceita valores nulos. Vou fazer aqui o uso do Northwind e criar uma tabela para a gente fazer testes com as constraints, chamada orders 2. Então estou criando várias constraints nessa tabela orders 2. Estou criando uma primary key, estou criando uma foreign key. A foreign key a gente faz um reference para uma outra tabela. Então estou criando uma chave estrangeira, fazendo reference para a tabela de employees. Então minha orders 2 tem um relacionamento com a tabela de employees, fazendo essa referência. Estou criando uma constraint de default, valor default. Eu usei bastante essa constraint de default nos exemplos da aula passada. Usei muito essas constraints de default no exemplo da aula passada. E agora eu estou fazendo uma demonstração aqui que eu posso colocar uma função no constraint de default. Na verdade, eu cheguei a usar a constraint de default com sequence na aula passada. Aqui eu estou usando um getDate. É um uso muito comum da constraint de default para colocar uma data, a data atual, dentro de um campo do tipo data. Estou usando outra constraint de default aqui no money, uma constraint de check. Certo? O frete tem que ser maior ou igual a 0. Estou usando uma constraint de default aqui no chip address. Outra constraint de default aqui no no entered by. Para quê?
já colocar o nome do login do servidor da pessoa, o login que a pessoa tem no servidor, dentro do campo. Tanto aqui colocar entered by e o login do servidor que fez o registro, a inserção do registro. E aqui em separado eu estou colocando uma constante de cheque. Shipfax is not null ou shipphone is not null. Então estou fazendo essa colocação da constante de cheque em separado. Por que essa aqui está separada? Em todos os casos anteriores, as constrantes eram constrantes de nível de coluna. Elas estão ligadas diretamente a um campo específico. Essa constante de cheque aqui embaixo, ela não está ligada a um campo específico. Ela envolve dois campos, envolve o shipfax e o shipphone. Ela está implementando uma regra que envolve mais de um campo. Neste caso, ela é uma constante de tabela, não é uma constante de coluna. Isso é uma definição técnica. Tem pouquíssima diferença prática. A gente vai visualizar essa informação em alguns lugares, se a constante ela é de tabela ou de coluna. Mas isso tem pouquíssima diferença prática no funcionamento da constante. Vamos ver aqui como é que ficou essa tabela, a order 2 agora que ela foi criada. Então a gente visualiza as constrantes. Eu vejo a chave primária, a chave estrangeira, as constrantes de default, as constrantes de cheque. Você observa que eu tenho constrantes especificadas on column, especialmente as default. On column. A de cheque especificada on column. Mas eu tenho uma cheque aqui especificada como table level. Ou seja, eu tenho constrantes de nível de coluna e constrantes de nível de tabela. E a gente consegue identificar essa informação junto às constrantes. Se elas são de nível de coluna ou de nível de tabela. Porém, esta forma que eu acabei de utilizar para criar as constrantes é a pior forma possível de fazermos um create table criando constrantes numa tabela. Nunca façam isso. Nunca façam isso. Por que não? Vamos ver o resultado de novo. Vamos olhar para a cara do resultado de novo. Olha o nome com que as constrantes ficaram. O SQL Server gerou automaticamente o nome dessas constrantes. Isso é absolutamente terrível. Em ambientes mais controlados, em que se faz um trabalho mais controlado, separando ambiente de produção de ambiente de desenvolvimento, faz-se um processo de deploy mais controlado das informações para produção, das estruturas de tabela para produção. O que ocorre? Frequentemente vocês vão precisar fazer o que é chamado de esquema compare, usar ferramentas para esquema compare. O próprio SQL Server tem uma ferramenta chamada SSDT, SQL Server Data Tools. O SSDT no SQL Server ele é utilizado para deployment de estruturas de dados, para fazer um deployment de uma estrutura de dados para produção, por exemplo. E ele tem ferramenta de esquema compare que funciona dentro do Visual Studio. Vocês podem fazer um esquema compare de duas bases e ele gera scripts para corrigir as diferenças existentes entre essas duas bases. E aí vocês podem utilizar o script que ele gera para fazer um deployment de uma nova versão de banco, por exemplo.
Então vocês podem gerar um processo de deployment utilizando esse tipo de ferramenta. Mas e daí? Vamos juntar as duas coisas. Eu falei que essa é a pior forma de criar as constraints. Por quê? Porque prejudica o processo de deployment que você tentar criar na sua base. Qualquer processo de deployment que você tentar criar vai ser prejudicado por isso. Imagina que você tem dois servidores, tem servidor A e tem servidor B. Você faz o deployment inicial usando este create table, faz esse create table no servidor A e este create table no servidor B. Se você fizer um esquema compare entre os dois servidores, ele vai dizer que as tabelas estão diferentes. Por quê? Porque quando você rodar este create table no servidor A, as constraints vão ser criadas com um nome autogerado. No servidor B, elas vão ser criadas com outro nome. Se você fizer um esquema compare entre os dois bancos, ele vai dizer que tem diferença e vai montar um script dropando as constraints e criando as constraints de novo. Ou seja, se você usar esta forma de criar tabela com constraints, o seu controle de deployment, de versão do banco, vai ser sempre prejudicado. Ele vai achar diferença onde não deveria achar diferença nenhuma, por causa dos nomes autogerados das constraints. Vocês não devem nunca deixar as constraints ficar com o nome autogerado, porque vocês não vão conseguir manter um processo sério de deployment usando as constraints com o nome autogerado. Vocês têm que dar um nome para cada constraint que vocês criarem. Então aqui eu estou mostrando a mesma sintaxe de create table, só que agora dando nome a cada uma das constraints que eu estou colocando nesse create table, sem deixar que qualquer uma delas fique com o nome autogerado. Então, o resultado vai ser o mesmo, ele vai criar a tabela com as constraints, só que a partir daí com o nome específico. Mas antes de fazer isso, antes mesmo de executar esse create table, eu vou demonstrar o seguinte. O SQL Server tem um recurso de geração de scripts. Eu posso clicar com o botão direito em qualquer tabela e fazer a geração de scripts. Posso pegar essa orders 2 e mandar ele gerar o script da tabela. O recurso de geração de scripts do SQL Server nunca coloca as constraints junto do create table. Exatamente por causa da nomenclatura das constraints, do possível problema de nomenclatura das constraints. Exceção à parte, a primary key, que infelizmente ele insiste em colocar junto da create table sem nome, sem dar nome para a primary key, infelizmente. De resto, ele nunca coloca as demais constraints no create table. Ele coloca elas em separado. Alter table com add de cada uma das constraints. Fazendo um add de cada uma das constraints. E aqui fazendo um add do pior jeito possível, que é colocando as constraints sem nome. Já que eu tinha colocado sem nome, ele está colocando aqui sem nome nessa geração de scripts. O que só perpetua o problema que eu acabei de citar. Então, não importa a forma como a tabela tenha sido criada, não importa que as constraints tenham sido criadas junto do create table. Sempre que eu gerar os scripts, ele vai gerar o script usando o add das constraints em separado. Então aqui eu vou demonstrar esse novo create table. E agora, quando eu executar o SP-help da tabela orders 2, cada constraint tem o seu devido nome. Se eu pegar esse mesmo create table e executar no outro servidor, é claro, óbvio, ele vai criar as constraints com o mesmo nome no outro servidor. E desta forma,
usando uma instrução que vai ter absolutamente o mesmo resultado em qualquer servidor que eu executar, eu garanto que se eu fizer um esquema com pé entre servidores diferentes, eu vou ter a identificação de que o banco está idêntico, possibilitando assim eu ter um controle de versionamento de banco mais adequado. Eu posso facilmente identificar diferenças entre os bancos. O que eu teria trabalho se os nomes de constituintes estivessem todos diferentes. Uma terceira opção é exatamente a forma como o SQL Server gera os scripts. Eu criar a tabela e, em separado, adicionar cada uma dos constraints. Add constraint em separado. Mas sempre dando nome para constraint. Sempre colocando o nome na constraint. É interessante observar que agora, se eu gerar script, ele vai gerar o script com o nome. Porque o nome não é autogerado. Inclusive o da primary key, ele gerou com o nome. E aqui adicionou o nome de cada constraint num alter table. Porque ele identificou, não, esses nomes não são autogerados. Então, aí está. Ele gerou as constraints com o seu devido nome. Vamos começar a brincar com essa tabela e ver o que essas constraints têm para nos oferecer. A gente viu quando a gente estudou o insert, nós vimos o insert de default values dentro da tabela. Eu posso tentar fazer ele aqui, ele vai me dar erro. Por que ele vai me dar erro? Porque tem uma check constraint chk phone fax que me impede de fazer essa inserção. chk phone fax não deixa que o chip fax seja nulo ou que o chip phone seja nulo. Os dois não podem ser nulos juntos. Um dos dois tem que estar preenchido. E eu não tenho valor default para os dois. Resultado, eu não posso mais utilizar a instrução insert default values nessa tabela, não vai funcionar. Se eu preencher apenas um desses campos, eu consigo fazer inserção. Insert into orders 2 chip phone no telefone. Agora eu consigo fazer inserção. Faço um select em cima da orders 2. Aí está. Entered by administrator, ou seja, ele colocou automaticamente o meu nome lá no registro, identificando que fui eu que fiz a inserção. Chip address, ele especificou como no chip address. O valor default da chip address funcionando. Get, o order date entrou com data e hora do exato momento em que eu fiz a inserção. Data e hora do exato momento em que eu fiz a inserção. Aqui está. É interessante observar essa questão dessa inserção de data e hora. Porque aqui eu acabei causando algo que eu recomendei para vocês não fazerem. Não façam isso. Que é, primeiro, eu já estou usando um campo que o tipo do campo é ter data e hora junto. O order date está como sendo do tipo date time. E eu estou realmente preenchendo a hora. Então eu deveria guardar isso como um campo date e um campo time em separado, ao invés de ter só o campo order date junto. Dessa forma, eu deveria guardar como um campo date e um campo time separado. A gente viu exemplos na aula anterior de que quando o campo tem essa data misturada aqui, fica bem complicado, essa hora misturada, fica bem complicado montar um sarg para isso. Então uma forma de resolver esse problema, uma opção de resolver esse problema é alterar essa constante de default. Alter table orders 2.
drop constraint. Deixa eu ver qual é o nome dela aqui. Default order date. Vou apagar constraint default order date. Depois vou adicionar de novo. Default get date. Só que eu vou resolver o problema com um truque que eu expliquei para vocês na aula passada. Fazer o cast do getDate para o tipo date. Isso tira a hora do getDate. Então ele passa a gravar a hora zerada, evitando problemas com queries do tipo que envolvam data. Aqui ele vai passar a gravar a hora zerada. Deixa eu ver o que eu fiz de diferente. Eu vou fazer um gol separando as duas instruções. Primeiro eu faço drop. Agora eu crio de novo. Ah, sim, claro. Eu estou adicionando uma constante de default. Tenho que dizer para qual campo é. For order date. Pronto. Vamos fazer esse insert de novo, select, para ver como é que fica. Vou inserir o mesmo registro de novo. Vamos fazer um select agora. Repare a diferença. A partir do momento que eu fiz um cast do getDate como data, apenas como data, então ele insere a hora zerada. Uma melhor opção que isso, se o banco é novo e vocês têm o controle da estrutura, é usar campos date e time separados, ao invés de um campo do tipo date time. Usar um campo date e um campo diferente para time. É uma melhor opção. Mas se vocês não têm essa opção, porque a estrutura já está feita ou algo assim, já está, tipo small daytime, alguma coisa assim, então vocês podem definir o default, por exemplo, ao invés de colocar getDate como default, você põe um cast getDate as date. Vocês zeram a hora. Seguindo adiante, vamos fazer uma outra experiência com o chip fone frete. Eu tenho uma validação no frete determinando que o preço do frete tem que ser maior do que zero. O preço do frete tem que ser maior que zero. Então o que vai acontecer se eu colocar null no preço do frete? Aí está. Ele deixa. Eu coloquei um valor null no frete e ele deixou. Por que ele deixou? Ele deixou para eu colocar null no frete, porque null significa valor desconhecido. Se o valor é desconhecido, a constante não sabe se esse valor é válido ou não. Um valor existe, mas ele é desconhecido. A constante não pode dizer que o valor está inválido, o valor está nulo. A constante não sabe qual é o valor dele.
Então ela não valida null. Simples assim. A constituinte não faz a validação de null. Se eu tentar colocar um valor menos 1, por exemplo, a validação é maior ou igual a zero. Eu tentar colocar um valor menos 1, a gente confirma que a constante está funcionando. Ela não deixa um valor inválido, mas a constante não faz checagens de null. Então, se eu quiser que o campo não aceite null, eu tenho que especificar not null na criação do campo. Eu deveria ter especificado not null na criação do campo e não definido o campo como null. Eu deveria ter especificado isso antes. E observem que é muito complicado, é bem difícil transformar um campo de null em not null. Por quê? Porque podem já existir valores na tabela. Podem já existir valores na tabela, valores null, e aí eu teria que lidar com os registros já existentes. Se vocês tiverem facilidade de apagar os registros, pode ser, mas a maioria das vezes a gente não tem essa facilidade. Nós acabamos tendo que lidar com os valores dos registros existentes. E isso é complicado. Inclusive, quando a gente adiciona um campo numa tabela, esse campo necessariamente vai sempre aceitar null. O campo que a gente adicionar numa tabela necessariamente vai sempre estar aceitando o valor null. Por quê? Se eu criar um campo novo na tabela agora, essa tabela já tem 2 registros. Qual vai ser o valor do campo para esses registros existentes? Então eu não posso adicionar numa tabela existente um campo que seja not null. Não dá, ele não deixa. Vamos falar então sobre o conceito de ativação e desativação das constituintes. Como assim? As constituintes são usadas para validação, validação de entrada de dados, validação da manipulação dos dados. Porém, se eu for fazer um processo batch longo, por exemplo, eu vou importar 1 milhão de registros para dentro dessa tabela. E eu sei, eu garanto que esses registros já estão válidos. Então eu tenho a possibilidade de desabilitar as constituintes. Inclusive, isso é muito comum e é até uma recomendação, uma boa prática em termos de performance. Se você vai fazer um batch com uma entrada de dados maciça, você desabilita as constituintes. Desativa as constituintes, faz a entrada de dados maciça que você tem para fazer e depois ativa as constraints. Depois da entrada de dados maciça, você ativa as constraints novamente. Então vamos ver um exemplo. Eu posso desativar uma constraint com alter table, no check constraint e o nome da constraint. Aqui eu vou estar desativando uma constraint especificamente. O alter table, no check constraint all, vou estar desativando todas as constraints. As constraints estão desativadas. Quais constraints que estão desativadas, quais que não estão desativadas? Então, o que ele desativa é chave estrangeira e constraint de check. Check e chave estrangeira, foreign key. Primary key, default e unique nunca são desativadas. Essas constraints, essas 3 constraints não são desativadas. Então vamos dar uma olhada aqui nos employees, ver que eu não tenho um employee de código 500. Eu não tenho nenhum employee com esse código 500. Vamos fazer um insert default values na ordem 2. Aí está. Eu consegui fazer um insert de default values. É uma coisa que não estava funcionando, a gente testou inclusive agora há pouco. O insert default values não estava funcionando. Por quê? Porque ele exige ou que o chip phone esteja preenchido ou que o chip fax esteja preenchido.
A partir do momento que eu desativei as constraints, default value já funcionou. Inserir um funcionário employee ID com ID 500. Inserir um registro aqui com employee ID preenchido com ID 500. Está funcionando. Então o insert default value demonstrou que a constraint de check está desativada. O insert desse employee com ID 500 acabou de demonstrar que a constraint de chave estrangeira está desativada. Eu posso ativar novamente. Alter table orders 2, check constraint e o nome da constraint que eu quero ativar. Ou alter table order 2, check constraint all. Pronto, ativei novamente as constraints. Fazer um select aqui de orders 2. Aí está. Os dados inválidos estão lá. Eu ativei as constraints, mas os dados inválidos estão lá. Sim. Totalmente verdade. Eu ativei as constraints e os dados inválidos permanecem. O fato de eu ativar as constraints não significa que elas vão checar os dados já existentes. Mas e se eu quisesse que elas checassem os dados já existentes? O que eu tinha que fazer? Neste caso, quando eu fizer a ativação das constraints, eu uso o termo with check. Então, usando esse termo with check, significa que eu quero ativar as constraints, checando se existe algum valor inválido na tabela. E você observa que ele não completa essa instrução. Neste momento, da forma como está a nossa tabela, essa instrução dá erro. Essa instrução gera erro exatamente porque eu tenho valores inválidos na tabela. Nós temos dados inválidos na tabela, temos valores inválidos na tabela, então naturalmente essa instrução aqui vai dar erro. Natural. Outra questão interessante para a gente observar é que neste momento as nossas constraints têm uma característica muito interessante. Eu vou fazer aqui um select numa tabela de sistema chamada sysConstraint e vamos localizar as nossas constraints. Eu tenho aqui as constraints de check da ordem 2 e eu estou trazendo o campo is not trusted. A constraint é confiável ou não é confiável. Observe que ele tem negação de negação aqui. Is not trusted, ou seja, não é confiável. Então, sim, a constraint não é confiável. É a afirmação da negação. A constraint não é confiável. Está aqui 1. Essas constraints da ordem 2 não são confiáveis. Assim como, se eu pesquisar aqui na sys foreign keys, eu vou ver que a chave estrangeira também não está confiável. A ordem 2 chave estrangeira não está confiável, não. Não é uma constraint confiável. Qual a consequência da constraint ser confiável ou não? Isso é muito importante. Existe uma consequência de performance numa constraint ser ou não ser confiável. Quando uma constraint não é confiável, significa que o SQL Server não tem certeza se os dados da tabela batem com aquela constraint ou não. Isso muda a forma como o SQL Server processa as queries. Vamos ver essa query aqui. Ó. Eu quero buscar na tabela order 2 todos os registros cujo frete seja menor que 0. Vamos ver qual o plano de execução dessa query. Aqui ele está dizendo que ele vai fazer um scan no índice da tabela.
Mas não tem a constraint que impede o frete de ser menor que zero? Tem, mas ela não é confiável. O SQL Server não tem certeza que ela está sendo cumprida. Isso faz com que ele tenha que fazer um scan para buscar valores de frete que sejam menores que zero. Ele vai ter que fazer esse scan. Vamos ver o que acontece se eu tornar a constraint confiável. Para tornar a constraint confiável, eu preciso eliminar os registros inválidos, que são esses dois carinhas aqui, que tem chip phone e chip fax nulos. E por coincidência, um deles também tem um Employee ID 500. Eu tenho que eliminar esses caras. Eu vou eliminar todos que tem chip phone e chip fax nulo. Eliminei. Não tá mais lá. E agora eu vou fazer ativação. With check constraint chk fret. Então agora eu estou fazendo a ativação da constraint chk fret. Só dela. Fiz a ativação só dela. Então se eu verificar aqui x check constraint, eu vejo que a chk fret se tornou confiável. Olha só, 0 é falso. Mas é falso para o is not trusted, ou seja, não é not trusted, é a negação da negação, ou seja, ela é confiável. Então a constraint chk fret está sendo entendido como confiável. Os dados de fret estão cumprindo essa constraint. Eu ainda tenho outras constraints aqui não confiáveis. A chk phone fax está como não confiável, porque eu só ativei com checagem a fret. Vamos fazer isso para todas agora. E testar novamente. Todas. Tem uma a mais no caso. Mas tem a chave estrangeira também. Testar novamente aqui. Eu vejo o phone fax confiável. E se eu procurar a chave estrangeira, a chave estrangeira aqui também está confiável. Isso é muito importante nos planos de execução das queries. Vamos ver essa query de novo. Vamos ver qual vai ser o plano de execução dessa query. Aí está. Ele nos traz um operador no plano de execução chamado constant scan. Ou seja, ele já nem vai ler a tabela do disco para dar o retorno. Ele já está observando aí, então já está observando que é impossível existir um valor aí. É impossível existir um registro que atenda a essa query. Então ele nem se dá o trabalho de ler a tabela do disco. Por isso é importante manter constraints confiáveis. Então, mantendo constraints confiáveis, o SQL Server consegue fazer uso das constraints na utilização de um plano de execução. Na utilização de um plano de execução, ele consegue fazer uso de uma constraint. Aqui eu posso usar a instrução da BCC check constraints para verificar as constraints que têm dados inválidos. Ele verifica na base inteira. Quando eu uso o DBCC check constraints, ele verifica na base inteira. E aqui ele está mostrando que no momento na base não tem mais nenhuma constraint com dado inválido. Não quer dizer que elas estão confiáveis, quer dizer que não tem constraint com dado inválido. Quer dizer que todas essas constraints aqui que estão como não confiáveis, elas poderiam se tornar confiáveis simplesmente fazendo um alter table, certo? Habilitando as constraints com a opção with check, certo? Exatamente como eu fiz aqui em cima. Certo? Esse with check constraints, habilitar as constraints com opção de check, ele vai verificar, não tem dado inválido mesmo não, e aí a constraint se torna válida. Enquanto isso não for feito, a constraint é inválida.
Aqui eu estou deletando os registros, mas eu já deletei antes, na verdade. Não tem nada para ser deletado nesse momento. Então, o check constitucional. Tu faz a habilitação de todos os constituintes com checagem. Então, o que nós já fizemos um pouquinho antes, então isso aqui já não é necessário mais. Agora vamos observar aqui o exato momento que as funções se tornam inválidas. É o momento em que eu desabilito a constraint. Desabilitei a constraint. Deixa eu olhar agora no is not trusted. Tá comum. Ela se torna not trusted, não confiável. Mesmo com a chave estrangeira foi desabilitada. Então a chave estrangeira da ordem 2 se tornou not trusted. No exato momento em que eu desabilito uma constraint, essa constraint se torna not trusted. Então aqui, se eu habilitar de novo o constraint, alter table, orders 2, check constraint all, eu posso verificar novamente e vou ver que elas continuam como not trusted. Por quê? Porque eu habilitei sem checagem. Eu apenas habilitei, mas não chequei os dados existentes da tabela. Então elas continuam como não confiáveis. As constantes de cheque da ordem 2. Tá aqui o cheque da ordem 2, não confiável. E a chave estrangeira da ordem 2 continua não confiável. Se eu quero que a constante se torne confiável, eu tenho que habilitar com opção de checagem, ou seja, ele vai checar os dados existentes para garantir que não tem dados inválidos. Habilito com opção de checagem. E aqui eu vejo as constantes de cheque da ordem 2 confiável e a constante de chave estrangeira da ordem 2 confiável. No momento que eu habilito com checagem, as constantes se tornam confiáveis. Então já aí tem uma questão interessante para vocês analisarem na base de dados de vocês, não é? Quantas constantes de vocês são confiáveis e quantas não são confiáveis? Isso tem algum impacto em queries. Pode não ser um impacto tão grande, mas em algumas situações chegou um dado que não bate com a constraint, ele nem faz leitura. Vocês fogem de determinadas queries e nem fazem a leitura disso. Agora que nós vimos essa questão de confiabilidade ou não confiabilidade da constraint, vamos trabalhar um pouquinho mais a questão da chave estrangeira. Para fazer o teste de chave estrangeira, eu vou inserir na tabela Employees do Northwind o funcionário Zé Silva com ID 1000. Inserir na tabela Employees o funcionário Zé Silva com ID 1000. E na tabela Orders 2, eu vou inserir um registro de uma venda feita pelo Zé Silva. Pronto. Eu tenho uma chave estrangeira na Orders 2 apontando para Employees. O que acontece se eu deletar o funcionário de número 1000 da tabela Employees? Aí está. Ocorreu um erro de referência de chave estrangeira. Ele não pode deletar esse funcionário.
Então, por padrão, na configuração padrão, a chave estrangeira impede a deleção do funcionário. Nós já vamos falar qual o nome dessa configuração padrão. Então, ela impede a deleção do funcionário. Vou apagar a constituinte de chave estrangeira e criar ela com uma outra configuração. Eu vou usar aqui a configuração onDelete setNull. O que essa configuração está dizendo? Quando um registro da tabela Pi for deletado, seta o campo de relacionamento para null. Vamos ver o efeito agora. Se eu tentar deletar um employee, então eu continuo com o employee 1000 na tabela orders e continuo com o registro do employee 1000 na tabela orders 2. Tá aqui, employee 1000 na tabela orders 2. Agora, se eu tentar deletar o employee 1000 da tabela employees, ele deleta. Se eu olhar orders 2, como é que ficou agora o employee na tabela orders 2? Aquele que estava com 1000. Está com null. A configuração setNull faz com que o campo de ligação das tabelas passe a ter valor null, ou seja, ele não impede a deleção, mas ele toma o cuidado de zerar o campo porque o relacionamento não existe mais. A deleção está quebrando o relacionamento. Vamos tentar com uma outra configuração. Agora a configuração é onDelete setDefull. Essa configuração, o nome dessa configuração já nos diz de cara o que ele vai fazer. setDefull, ou seja, ele vai setar o campo para o seu valor defull. Não é para null, é para o valor defull do campo. Então é diferente do setNull. Mas no nosso exemplo, por acaso, isso quer dizer absolutamente a mesma coisa. Eu vou apagar os employees da orders 2 que estão com valor nulo. Dá um select aqui. Orders 2 está vazia. Eu vou inserir de novo o Zé Silva, porque eu já apaguei ele, né? Inserir de novo o registro do Zé Silva na orders 2. Então eu tenho o registro do Zé Silva aqui na orders 2, a venda que ele fez. Employee ID 1000. Quando eu deletar o Zé Silva da Employees, ele deixa a deleção acontecer e seta o campo por valor default, que por acaso o valor default é null também. Então setou o campo agora para o seu valor default, que também é null. Vamos ver outra configuração. Vou apagar a constraint. Agora vou colocar uma configuração que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é onDelete Cascade. Vou apagar de novo os registros que estão com employee ID null. Criar os registros de novo. Eu tenho a venda do Zé Silva lá. Tá lá, o Zé Silva fez uma venda. Agora, quando eu deletar o Zé Silva, faço um select. A venda foi deletada. O onDelete Cascade deleta em cascata. Se eu deleto o registro da tabela pai, ele naturalmente deleta o registro na tabela filho. Então, quais são as configurações de chave estrangeira que nós temos? Temos as configurações de NoAction, setNull, setDefull e Cascade.
O no action é a configuração default. Certo? No action é a configuração default, que vai fazer o que? Vai impedir que o registro pai seja deletado. Vai impedir que a deleção aconteça. Essa é a configuração default. Agora eu tenho a opção de set null e set default. Então, ou seja, mudar o valor para quebrar o relacionamento ou fazer uma deleção em cascata. Isso na chave estrangeira nós configuramos a opção onDelete. Existe uma opção, outra opção muito mais rara, que é a onUpdate. O onUpdate ele é utilizado em situações em que a chave da tabela pai levar um update. Isso é raro. Normalmente, em situações de boa modelagem, a gente não fica fazendo update na chave primária de uma tabela. Então, é raro a gente usar essas opções de onUpdate. Mas elas existem. Assim como eu coloquei o onDelete na chave estrangeira, existe o onUpdate na chave estrangeira. Com as mesmas configurações. No action vai impedir que o update aconteça na primária da tabela pai. Set null, set default. No momento que o update foi dado na tabela pai, ele perde a conexão com a tabela filha. Ele seta o ID da tabela filha para nulo ou para o valor default da tabela filha. O cascade, nesse caso do update, ele cascateia a atualização. A chave da pai mudou, ele vai mudar a chave da filha.